Olá! Para quem trabalha com registro de imóveis rurais no Brasil, sabe, a papelada pode ser um verdadeiro quebra-cabeça, né? Então o objetivo aqui é justamente esse. A gente vai desmistificar os documentos mais importantes do georreferenciamento e finalmente colocar um pouco de ordem nessa confusão toda. E olha, se você está começando na área, é super comum se sentir meio perdido. São tantas siglas, tantos processos diferentes, seja no INCRA, seja nos cartórios, mas relaxa. Essa confusão no início é absolutamente normal. Acontece com todo mundo. Seção 1. O labirinto da documentação de imóveis. Pois é, parece um labirinto mesmo, mas a boa notícia é que ele tem saída. A gente só precisa do mapa certo. E a solução, na verdade, é bem prática. Montar um tipo de kit de ferramentas com os documentos certos. Assim, fica fácil saber exatamente o que usar em cada momento do processo. Ok, então vamos direto ao ponto. Pensa assim, o processo todo se divide em duas grandes frentes. Dois caminhos. De um lado, você tem os documentos que vão para o cartório da sua cidade, o cartório local. Do outro, os documentos que são para o INCRA, a nível federal. Só de entender essa separação, olha, já é meio caminho andado. Facilita muito. Seção 2. Documentos para o cartório local. Beleza, vamos começar por essa primeira frente, então. Quais são os papéis que a gente precisa levar lá no cartório de registro de imóveis? O primeiro item desse nosso kit é a tal da declaração. É um documento bem simples, na verdade. Nele, o profissional responsável e o proprietário do imóvel assinam juntos, basicamente dizendo, ok, o serviço de georreferenciamento foi concluído. O pulo do gato aqui é esse, a assinatura dos dois. Isso é fundamental. Logo depois, a gente tem o requerimento. Esse já é diferente. Pensa nele como o pedido oficial que o proprietário faz para o cartório, tipo, por favor, atualize a matrícula do meu imóvel com esses novos dados do georreferenciamento. E aqui, atenção para a grande diferença. Este é assinado só pelo proprietário. E olha só que legal, aqui fica super claro para a gente ver a diferença. A declaração é a prova do trabalho feito em conjunto, profissional e proprietário. Já o requerimento é o ato do proprietário. É ele quem pede formalmente para oficializar a mudança lá no cartório. Uma coisa é confirmar o serviço, a outra é pedir o registro. Simples, né? Seção 3. Requerimentos para o órgão federal. Ok, já vimos a parte do cartório. Agora vamos mudar de balcão. A gente vai para o nível federal entender o que o INCRA precisa. Bom, quando a gente fala do INCRA, a gente está falando do sistema CEGEF, certo? E lá dentro, as solicitações mais comuns que um profissional faz são essas três. Cancelamento de uma certificação, desmembramento para dividir um imóvel ou unificação para juntar vários. Mas aqui vem a parte boa. Apesar das finalidades serem bem diferentes, o modelo do requerimento é basicamente o mesmo para todos eles. Isso ajuda demais. E aqui, pessoal, atenção máxima. Este é um ponto crucial. Qualquer coisa que se queira fazer no sistema do INCRA, seja cancelar, desmembrar, unificar, qualquer coisa, precisa obrigatoriamente da autorização assinada do proprietário do imóvel. Sem a assinatura dele, nada acontece. O processo simplesmente para. Seção 4. A anuência dos confrontantes. Bom, agora chegamos em um documento que, vamos ser sinceros, às vezes dá uma baita dor de cabeça. Mas ele é absolutamente fundamental. É a hora de garantir que todo mundo concorda com as divisas do terreno. E esse documento se chama anuência. O que é isso, afinal? De forma bem direta, é uma declaração onde os vizinhos, os chamados confrontantes, assinam embaixo, concordando com as linhas de divisa que foram definidas no levantamento. Pode parecer só um papel, mas na prática é a maior garantia que se tem para evitar brigas por limite de terra lá na frente. E dá uma olhada nisso aqui. É exatamente esse tipo de informação técnica que vai dentro da anuência. Todos esses dados, os vértices, as coordenadas, azimuts, distâncias, tudo isso vem direto do memorial descritivo gerado lá no CEGEF. E por que isso é tão importante? Porque garante que o vizinho não está só dizendo eu concordo, ele está concordando com uma divisa matemática precisa, sem espaço para dúvida. Seção 5. Duas dicas profissionais para lembrar. Para a gente fechar, separei duas dicas de ouro. Sério, são duas coisas que podem poupar um tempo precioso e evitar problemas que ninguém quer ter. Vamos lá. Dica número 1. Converse com o cartório primeiro. Sempre. Antes de qualquer coisa. Por quê? Porque cada cartório pode ter um modelo de documento preferido, uma regra específica. Por exemplo, alguns exigem a assinatura do cônjuge na anuência, outros não. Imagina ter que refazer tudo por causa de um detalhe desses. Então, uma ligação rápida antes de começar economiza uma energia danada.
E agora, a segunda dica. E essa aqui, olha, pode mudar o jogo. Use a prévia do CGF. Antes de clicar no botão e certificar o trabalho de vez, o sistema permite baixar uma prévia do memorial descritivo. O que você faz? Pega essa prévia, imprime e já vai coletar a assinatura de todos os vizinhos. Se por acaso aparecer algum erro ou precisar de um ajuste, é muito mais fácil corrigir os dados e gerar uma nova prévia. Tentar cancelar uma certificação que já foi emitida, isso sim é um processo bem mais complicado e demorado. Então, resumindo a história toda, o grande segredo é ter esse kit de ferramentas organizado e sempre à mão. Com a declaração, o requerimento para o cartório, o requerimento padrão do INCRA e a anuência dos vizinhos bem amarrada, com isso, qualquer profissional consegue navegar por esse processo com muito mais segurança e, claro, muito mais eficiência. Agora, com essa papelada toda mais clara, a reflexão que fica é: como é que esse conhecimento pode otimizar o seu próximo projeto? Porque no final das contas é sobre isso, transformar um processo que parece super complicado em um fluxo de trabalho mais simples, mais rápido e principalmente mais seguro.